Olá, meu nome é Eliesley Silva, eu sou professor de Direito Administrativo e vim esclarecer um assunto que tem deixado centenas de candidatos e concurseiros apavorados em todo o Brasil. Qual é a implicação da Lei 13.303 de 2016 no âmbito das licitações? Ela revogou a Lei 8666, ela alterou a Lei 8666, enfim, eu tenho recebido dezenas de e-mails de alunos preocupados sem saber como se posicionar quando esse assunto passar a ser cobrado nas provas de concursos públicos. E é exatamente para não deixar essas orientações, digamos assim, nesse contexto tão particularizado entre mim e os meus alunos, é que eu resolvi gravar esse vídeo para alcançar mais e mais pessoas que com certeza estão preocupados sobre como esse assunto virá nas provas de concurso. Bem, em primeiro lugar, nós temos que identificar o seguinte: até a publicação da Lei 13.303 de 2016, as empresas públicas e sociedades de economia mista estavam sujeitas a obedecer à Lei 8666 de 93 em suas licitações e contratos. Para aquelas que eram exploradoras de atividade econômica, o Supremo Tribunal Federal vinha permitindo, por exemplo, a Petrobras, que ao invés delas seguirem a Lei 8666, elas pudessem seguir estatuto próprio. Por que toda essa questão? Porque a Emenda Constitucional de 19 de 98, ela alterou o artigo 22 da Constituição e também o artigo 173. Em suma, para nós não nos atermos e detalharmos isso, porque basicamente nós queremos aqui trazer uma informação mais rápida, o que a Constituição fez foi o seguinte: para as entidades da administração indireta, como autarquias, fundações públicas, para os órgãos da administração direta, um estatuto de licitações, que no caso já é a Lei 8666 de 93. Agora, para as empresas estatais, o Constituinte houve por bem estabelecer que elas teriam um estatuto especial de licitações e contratos, visto que elas competem com empresas privadas e, portanto, elas têm que ter mais agilidade em suas contratações. Porque, veja, enquanto um banco privado, ao querer contratar um serviço, ele simplesmente vai lá e contrata, para um banco público é obrigado a uma licitação com todos aqueles requisitos formais e burocráticos. Então, há necessidade de se estabelecer um procedimento diferenciado para essas entidades. A Constituição, ela permite esse estatuto especial desde o ano de 1998. Porém, o Congresso Nacional nunca tinha elaborado esse estatuto. E é exatamente por isso que o Supremo, em caráter liminar, vinha permitindo que as empresas estatais exploradoras de atividade econômica pudessem, ao invés de seguir a Lei 8666, seguir lá um estatuto próprio. Mas não era uma lei elaborada pelo Congresso Nacional. Quando se fala em estatuto próprio, é um regulamento interno. No caso específico da Petrobras, era um decreto do presidente da República que estabeleciam regras diferenciadas para as licitações da Petrobras. Enfim, com a entrada em vigor da Lei 13.303, a coisa ficou muito mais organizada. Por quê? A partir deste momento, as empresas públicas e sociedades de economia mista não estão mais obrigadas a seguir a Lei 8666 de 93, agora elas têm lei própria. Não é mais um estatuto por meio de decreto, por meio de regulamento interno, é uma lei ordinária que tem a mesma relevância jurídica e status que a Lei 8666, a Lei 13.303 de 93. Lembrando que esse estatuto jurídico estipulado pela Lei 13.303 alcança as empresas públicas prestadoras de serviços públicos e as exploradoras de atividade econômica. Então, tanto os Correios, por exemplo, prestadores de serviços públicos, como a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que exploram atividades econômicas, estarão sujeitos à Lei 13.303. E aí, agora eu quero só esclarecer como você que está aí me assistindo deve se comportar diante dessa inovação legislativa. O primeiro ponto que eu tenho que esclarecer é que você tem que ter de forma muito clara esta informação. Eu disse e repito, para os órgãos da administração direta, autarquias, fundações públicas, a licitação
vai ser regida pela Lei 8666 de 93. Para as empresas públicas e sociedades de economia mista, a licitação será regida pela Lei 13.303, não importando se são prestadoras de serviço público ou exploradores de atividade econômica. Então, logicamente, nós temos agora 2 estatutos, um para as empresas estatais e outro para o restante da administração pública, que já é a Lei 8666 de 93. Ponto importante, a Lei 13.303 não alterou a Lei 8666 de 93. Não houve alteração de um único dispositivo da Lei 8666 de 93. Portanto, a Lei 8666 continua exatamente a mesma norma. E para efeito de concurso, você tem de estudar a Lei 8666, porque ela é o Estatuto Geral das Licitações e Contratos. Ah, professor, o senhor está dizendo que eu não tenho que estudar a Lei 13.303? Exatamente. Você só vai se preocupar com a Lei 13.303 quando o seu edital for expresso ao trazer essa lei no conteúdo programático. Porque ainda que o edital diga assim, licitações e contratos, e não especifique a lei que será cobrada, esta é a Lei 8666 de 93. Porque, efetivamente, se quando o examinador coloca licitações e contratos, ele for cobrar todas as leis que estão vigentes no nosso país sobre o assunto, eu tenho certeza que você não faria outra coisa senão estudar leis de licitações. Portanto, quando ele coloca licitações no contratos, no concurso, ele quer cobrar a Lei 8666 de 93, no máximo cobrar a Lei 10.520 de 2002, que é a Lei do Pregão. Portanto, você só vai estudar a Lei 13.303, que é o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, quando esse assunto for expresso no seu edital. Agora, é óbvio que, se o seu caso é concurso para carreira jurídica, concurso para tribunais de contas, esses concursos costumam pegar mais pesado em relação a essa parte de direito administrativo, de licitações públicas. Então, aí sim, eu estudarei a Lei 13.303, mesmo não estando no edital. Agora, você fala, não, professor, não estou estudando para concurso da carreira jurídica e nem para a área de tribunais de contas, não se preocupe com a Lei 13.303, salvo quando ela vier expressa no edital, tá bom? Então, aquieta seu coração, os alunos me mandando e-mail, professor, eu tenho que estudar essa lei, não tenho que estudar? E eu digo, não. Basta você saber que agora nós temos 2 estatutos jurídicos, um para as empresas estatais e o outro para o restante da administração pública, mas o que você precisa estudar para a prova é só a Lei 8666 de 93, salvo se o seu edital for expresso quanto à Lei 13.303, tá bom? Então, basicamente é isso. Fico à sua disposição para responder as suas dúvidas e, antes de concluir o vídeo, não saia daí, deixe-me apenas te dar uma informação muito importante. Eu resolvi gravar um vídeo apresentando um método extremamente simples para solucionar a dificuldade que a maioria dos alunos tem com o tema licitações e contratos. Eu fiz uma enquete com os meus alunos e 356 pessoas participaram. Para estes, 78,23% interpretaram ou apontaram a Lei 8666 como o assunto mais difícil do direito administrativo. E, efetivamente, é um assunto complexo. Mas não só por conta da dificuldade do tema, mas porque muita gente não sabe como estudar a Lei 8666. E exatamente para ajudar essas pessoas, eu desenvolvi um método para que você consiga aprender, dominar e gabaritar todas as suas questões da Lei 8666. Se você quiser conhecer mais a respeito, aqui na parte de baixo desse vídeo haverá um link em que você poderá ter acesso a um vídeo de aproximadamente 30 minutos em que eu falo sobre esse método e com certeza eu tenho a intenção de fazer com que você entenda de uma vez por todas o que você está errando ao estudar a Lei 8666 e possa sanar essa dificuldade. Então fica o meu convite para você assistir esse rápido vídeo, porque com certeza ele pode causar uma grande transformação na sua jornada de concurseiro. Vou ficando por aqui então, ficam aí os meus abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.